Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que estava presente, que se fez presente no casamento das bodas de Caná, juntamente com Nossa Senhora e com seus discípulos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero refletir essa passagem do Evangelho de São João que fala sobre as bodas de Caná da Galileia. Forte, é um evangelho bonito, profundamente teológico. Os exegetas, que são os especialistas em interpretar Bíblia, também os teólogos, buscam e encontram neste evangelho muita fundamentação bíblica teológica. É preciso a gente conhecer toda a beleza que existe no Evangelho das bodas de Caná da Galileia. Nós estamos começando mais um tempo comum, tempo litúrgico, tempo da igreja chamado tempo comum. É um tempo interessante, muito bonito. Você está percebendo que toda a cor predominante na igreja, por exemplo, na roupa que o padre, que o celebrante veste, nas toalhas do altar da igreja, lá no ambão, é onde se lê as leituras, né? Tem uma toalha verde. Ou seja, verde é a cor que predomina a liturgia no tempo comum. O que quer dizer isso? Porque é o tempo da esperança. O verde é o tempo da esperança. Lembra também a ecologia, né? Mas é sobretudo um tempo de esperanças. E aí eu vejo lá no casamento de Caná da Galileia nascer muita esperança. É uma reflexão teológica que nós vamos chegar lá. Vamos entender isso. O porquê isso? Um casamento aparentemente simples e que tem tanta profundidade, inclusive essa esperança teológica, né? O casamento, então, tem essas várias referências teológicas. Jesus, sua mãe, os discípulos participam de uma festa de humanos. Jesus, Deus, quer participar de uma festa humana, que é um casamento. Ele quer levar a sua bênção, mas também a sua presença divina. No programa passado nós falamos sobre isso no batismo. O batismo é, sobretudo, uma celebração, um sacramento que nos diviniza, né? Assim também foi em Caná da Galileia. Lá existiam pessoas humanas, mas Deus aproxima dos humanos, né? Assim também é até hoje. Deus continua querendo participar da nossa vida, da nossa festa, porque a vida deve de ser uma grande festa. Tem motivo, sim. A nossa vida é cheia de graças de Deus. Por isso deve ser, sim, uma grande festa. E Deus, também Nossa Senhora, também até os discípulos, da pessoa dos pastores, dos bispos, da igreja principalmente, quer estar na nossa vida, participando, né? Então essa presença benfazeja, né? Para o evangelista João, ele prefere usar muito a palavra sinal. Os outros evangelistas, os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, usam a palavra milagre, né? João prefere a palavra sinal. E de fato, o sinal da presença de Deus na vida, né? Todos os 7 sinais que nós vamos ler no Evangelho de João, nós vamos ver isso, perceberemos isso, que Deus se faz presente, é sinal na vida das pessoas. Naquele dia em Caná,
quando aconteceu o milagre da transformação da água em vinho, foi sim um sinal da presença de Deus. Este sinal da presença de Deus continua também acontecendo na nossa vida. Por exemplo, a pessoa que enxerga, a pessoa que fala, a pessoa que escuta, a pessoa que pensa, qualquer um desses sinais, desses fatores aí, é sim sinal da presença de Deus. Lamentavelmente, nem sempre percebemos isto, acreditamos ou já pensamos nisso, mas é sim, são sinais da presença de Deus na nossa vida. Eles vão sempre acontecendo. A mãe de Jesus, Maria, estava lá, é mãe acompanhando o filho. Aí nós pensamos na parte humana, na dimensão humana, Que mãe amorosa, estava lá acompanhando o filho. Essa mãe que acompanhava Jesus em Caná da Galileia, continua acompanhando os seus projetos, continua caminhando com todos nós. Nossa Senhora está sempre presente na história da igreja e na história de cada um de nós. A exegese, que é aquela ciência que estuda a Bíblia, também na teologia, dá um dado interessante. Lá no Evangelho de Caná da Galileia, fala do noivo. Interessante que não fala da noiva, mas também não fala o nome do noivo. É que o noivo, na teologia, é Jesus. A noiva é a igreja. É o simbolismo forte, teológico. Jesus é o noivo que se desposa à igreja. A igreja é a esposa. E a igreja não é só o templo, é todos nós, somos todos nós. Então, naquele dia, houve este casamento forte do esposo, que é Jesus, com a sua igreja. Este vínculo forte, definitivo, infinito. Deus em Jesus estará sempre presente e sendo a pedra angular da igreja. Por isso, pensando nessa presença benfazeja de Jesus em Caná da Galileia, queremos pensar na presença de Jesus na igreja, como cabeça. A teologia fala que ele é a cabeça. Nós somos os membros, mas os membros ligados à cabeça, ao corpo que é Jesus. Fala o Concílio Vaticano II. É preciso de que haja sintonia entre este corpo e a cabeça, que é Cristo. Que nós sejamos mais sintonizados ao nosso Deus, para fazer as vontades de Deus. É para isto que é importante este vínculo forte. Naquele dia, naquele casamento, faltou o vinho. O vinho, naquele tempo, tinha um sentido muito forte, muito simbólico e também teológico. Ele significa, ele representa a alegria. O vinho era e simboliza a alegria. Nosso Deus quer que haja essa alegria em nossa vida. Deus não quer vida triste, não. Muito pelo contrário. Deus quer vida alegre para todos nós, como o vinho naquela festa. E se faltou naquele dia, lá em Caná, Deus providenciou a transformação da água em vinho, Ele continua transformando as nossas vidas para uma vida melhor, com certeza. Mas é preciso de que nós também queiramos isto. Você já notou que quando você dá um presente a uma pessoa e a pessoa não valoriza aquele presente, você fica muito triste, decepcionado? É assim também. Deus nos dá a vida, Deus nos dá os dons, Deus nos dá as condições,
mas é preciso de que nós também valorizemos aquilo que Deus nos dá. E nem sempre nós fazemos isto. Deus nos dá coisas maravilhosas e às vezes nós não valorizamos, não reconhecemos. Aí não aconteceu então o objetivo. É como, repito, é como eu dou um presente, nós darmos um presente à pessoa e a pessoa não valorizar aquele presente. Que nós possamos valorizar mais então, aquilo que Deus nos dá e que nos faz certamente mais felizes. O vinho que Jesus fez, segundo o mestre Sala lá, foi um vinho de maior qualidade, de grande qualidade, um vinho bom. Deus quer para nós também coisas boas, uma felicidade inclusive verdadeira. Não é uma felicidade falsa, fantasiosa. Deus quer nos dar a verdadeira, a melhor felicidade. E aí eu fico pensando, é preciso também da participação dos homens. Poderiam me dizer, mas como que acontece aí coisas desagradáveis? Por exemplo, esse calorão que está aí, tem lugar que está com 40 graus, no Rio esses dias teve com 40 graus a temperatura. Aqui também os ventiladores ligados, todo mundo, quem tem ar-condicionado, ventilador ou qualquer coisa, liga tanto calor. Ah, então se Deus quer uma vida boa, por que deu tanto calor? Aí nós devemos lembrar que o que provoca o calor é a camada de ozônio que está sendo diminuída, é o efeito estufa dos gases que está mudando, que está acabando com a natureza, a combustão dos combustíveis, do petróleo, por exemplo. Deus nos dá o melhor, mas o homem não sabe conviver com aquilo que ele recebe de Deus. A poluição é um grave problema, sim. Não é só nesse efeito estufa, não, em todos os sentidos. Nós não colaboramos com Deus. E aí fica essa vida difícil, Mas Deus quer sim, Deus nos deu o melhor. Nós, homens e mulheres, e que nem sempre aproveitamos essas coisas. Fazei o que Ele vos disser. Foi o que Nossa Senhora falou naquele dia lá em Caná. Será que estamos fazendo as vontades de Deus? Estamos escutando essa sugestão de Nossa Senhora? Fazei o que Ele vos disser. Estamos fazendo as coisas certas, com ética, fazendo bem, fazendo aquilo que Deus nos propôs, nos motivou, nos ensinou a fazer? É preciso de pensar, é preciso de uma reflexão para isto. Jesus transformando água em vinho, Ele quis nos ensinar que é preciso de uma transformação, sim. Aliás, a dimensão da igreja, profética da igreja, é para isso, é para nos motivar às transformações. A igreja tem essa missão, essa dimensão, a dimensão transformadora, transformar este mundo num mundo ainda melhor. Um mundo bom que Deus fez, mas a igreja tem essa incumbência de transformá-lo para um mundo ainda melhor, principalmente com mais justiça, com mais vida, com mais esperanças. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.